Nós reconhecemos, esse é o tema da nossa meditação ao longo de todo esse mês, que Cristo tem um nome que está acima de todo nome. Ele é digno de cada pedaço desse nosso mundo, ele é digno de toda a história e ele é digno dos nossos corações. Na verdade, nós observamos como nós somos, a nossa maldade, e é maravilhoso pensar que em um terreno árido, seco, como se tornou o nosso coração depois do pecado, Cristo decide habitar num lugar assim, como a semente lançada da parte de Deus, que frutifica gerando vida e vida verdadeira. Vamos iniciar a nossa meditação de hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Nós não vamos ler esse texto, vou fazer menção a ele, nós vamos partir daí a nossa reflexão dessa noite. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Aí os irmãos deixem esse texto aberto, por gentileza. Todos encontraram? Amém? Esse texto trata para a gente dos discípulos no caminho de Emaús. Em Lucas 24, do versículo 13 até o versículo 35, nós temos a descrição de um episódio maravilhoso que nos ensina muito sobre a forma de Cristo alcançar corações. A forma de Cristo trabalhar no coração dos que pertencem a Ele. Muitas vezes, quando nós queremos demonstrar como Cristo está presente ao longo de toda a Escritura, esse texto não pode passar para a gente despercebido, que é a volta, o retorno de dois discípulos que deveriam estar em Jerusalém, aguardando a revelação de Cristo, e eles estão trilhando um caminho diferente daquele que era esperado. É aqui, nesse relato, um domingo à tarde. Há dois discípulos angustiados, confusos, entristecidos. Eles estão voltando de Jerusalém depois daquela sexta-feira terrível em que Jesus Cristo foi crucificado. Jesus Cristo morreu. E agora uma péssima notícia que pesa sobre a alma desses dois discípulos. Aliás, não pesa somente sobre eles. O que é que eles contam nesse texto? Jesus Cristo de Nazaré foi condenado à morte e foi crucificado. Nós esperávamos que ele fosse o responsável por trazer a redenção a Israel. Hoje, nesse domingo à tarde, eles dizem, já é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. E para piorar, algumas mulheres do nosso grupo foram ao sepulcro nessa manhã logo cedo e não encontraram o corpo. Elas chegaram aqui com a notícia estranha de que apareceu um anjo e esse anjo disse que ele estava vivo. Elas voltaram contando essa história, mas os nossos companheiros foram até o sepulcro e não encontraram Jesus. É um relato de tristeza, confusão, frustração, desespero nesse domingo à tarde. No entanto, quem aparece nessa estrada para Emaús? Esse caminho que até então é um caminho de desesperança, um caminho de dor, quem se manifesta ali? Jesus Cristo. E quando Jesus se manifesta na história, na vida de qualquer pessoa, nada continua igual. Jesus Cristo aparece na história desses homens, ele atravessa o caminho daqueles dois discípulos que tinham, de certo modo, um compromisso com ele, e ele não se deixa imediatamente ser reconhecido. Os olhos daqueles discípulos estão impedidos de reconhecer a Cristo, e Jesus quer que eles enxerguem a boa notícia, conheçam a boa nova de uma forma muito mais profunda do que simplesmente ver o seu rosto. Qual era a grande decepção daqueles dois discípulos? Isso vinha do fato de que se Cristo realmente estivesse vivo, se Cristo realmente tivesse ressuscitado, àquela altura, é domingo à tarde, eles já deveriam ter se encontrado com Jesus pessoalmente. Seus olhos já deveriam ter enxergado Cristo vivo. E como isso não aconteceu, com a postura do coração desses homens, certamente não passa de um rumor. É boato, Jesus não ressuscitou de verdade, ele não está vivo. E o que é que eles fazem? Tomados por frustração, eles retornam para o lugar de onde talvez eles fossem, eles voltam para casa e eles tentam retomar a vida de onde a vida parou depois que eles foram seguir a Cristo. Todavia, o nosso Senhor Jesus Cristo é alguém que sabe muito bem como alcançar corações.
Ele consegue trazer à superfície aquilo que está no lugar muito mais profundo do que até mesmo a gente consegue enxergar. Por quê? Porque ele enxerga lá. Não há um único canto escondido da nossa alma que Cristo não nos enxergue. Ele aparece nessa história. Ele quer aqui, na vida desses dois discípulos, renovar o ânimo, transformar a realidade. E como é que Jesus faz isso? Ele faz isso, em primeiro lugar, mostrando que para renovar o ânimo, para transformar a história, ele não precisa necessariamente ser visto pelos nossos olhos. Ele não precisa disso. E assim a narrativa avança. Os discípulos estão impedidos de enxergar Jesus. Eles têm uma companhia ao seu lado, uma companhia diferente naquela estrada de desespero, desesperança, mas não sabem que é Jesus. E o que é que Jesus vai fazer em primeiro lugar na história desses discípulos? Ele vai ensinar para eles, vai reafirmar um princípio importante, e que é importante para tudo que a gente vai estudar, não somente nessa noite, mas durante todo o nosso mês. Os crentes em Jesus, aqueles que são fiéis a Deus, eles veem, em primeiro lugar, não com os olhos naturais, enxergam pelos ouvidos, enxergam por aquilo que eles sabem a partir da realidade de Cristo, contada, testemunhada. Isso é o que significa a fé. Você enxergar não com base naquilo que seus olhos naturais alcançam, mas com base em uma verdade que você sabe que é verdade, porque você sabe quem está contando. Você sabe a autoridade de quem afirmou. E como o processo de transformação na vida desses discípulos aqui começa? Jesus ouve a inquietação dos seus corações, eles estavam frustrados, só que logo em seguida o que é que Jesus faz? Ele passa a expor as Escrituras. Jesus não abre a Bíblia, ele não tem o rolo do Antigo Testamento diante dele, mas ele começa ali a pregar, recitando textos de todo o Antigo Testamento que apontavam para a verdade dele. E o que é que ele quer expor? Os discípulos trazem a sua inquietação e Jesus quer mostrar como a fé deles é uma fé muito frágil, uma fé ainda imperfeita. Olha o que Jesus diz nesse texto. Vocês não creem em tudo aquilo que os profetas falaram? Vocês não sabiam que já estava escrito que Cristo precisaria passar por tudo isso antes de tomar posse do seu reino? Eles têm uma dificuldade de crer na palavra. São homens que colocam a sua confiança naquilo que seus olhos alcançam. E esse é um problema somente desses homens? Não. Em Jerusalém tem um outro. É um problema que vai ser encontrado em um personagem que nós acabamos rotulando ele como incrédulo, que é Tomé. Tomé, diante da notícia de que Jesus tinha aparecido vivo, os discípulos contam para ele, ele fala o quê? Não, isso daí não é verdade. A não ser que eu toque, eu veja as marcas dos pregos em suas mãos, a não ser que eu coloque o meu dedo onde estavam aqueles pregos que nós vimos sendo atravessados sobre ele, a não ser que eu coloque a minha mão sobre o seu lado, onde aquela lança foi transpassada de uma vez por todas para cessar a sua vida, eu não vou crer. Não crerei, a não ser que eu veja, a não ser que eu toque, a não ser que os meus sentidos naturais alcancem a realidade de Cristo. Passam-se 8 dias, uma semana. Jesus se encontra com Tomé. E qual a exortação que Cristo traz? Uma exortação parecida com aquilo que ele faz com esses discípulos no caminho de Emaús. Porque você me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, no caminho de Emaús, sem precisar abrir as Escrituras do Antigo Testamento, ele passa a pregar, e é exatamente o que aqueles homens precisam. O texto-chave desse capítulo 24 é o versículo de número 27. Eu queria que você olhasse agora comigo. Lucas 24, versículo 27. Diz assim: olha o teor da pregação de Cristo. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito de quem? De Cristo, em todos esses lugares.
Qual o movimento que Cristo faz na vida desses discípulos? Em primeiro lugar, ele traz à memória a palavra de Deus. A palavra de Deus é a luz, meus irmãos, que ilumina cada área obscura, cada circunstância obscura da nossa existência. Tempos de desolação, desesperança, tempos em que estamos frustrados pelo mundo que nos cerca, tempos em que achamos que Deus não vai mais cumprir promessas feitas, é a palavra de Deus que nos traz à memória que o Senhor continua fiel. Presente, Deus não perde o controle. O que ele faz em seguida, Jesus Cristo, na vida desses discípulos? Ele explica, não é o que o texto diz pra gente? Ele explica a passagem. Ele ilumina a mente desses discípulos aqui, para que a compreensão que eles tenham do que está acontecendo, que não está fora do controle de Deus, gere o que nos seus corações? Gere fé. Fé verdadeira. Que não é enxergar com os olhos naturais, mas o que é fé? Segundo Hebreus capítulo 11, a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não se vê. E qual o resultado desse encontro com Jesus? Ainda antes que esses discípulos o enxergassem, o reconhecessem com seus olhos, os corações desses discípulos antes estavam gelados pela tristeza, pela confusão. E o texto diz pra gente que esse coração gelado pela angústia, gelado pela frustração, ele passa a queimar, a arder de um modo estranho de alegria e esperança. Ao ter contato com a palavra de Cristo pregada, mesmo sem enxergá-lo, uma convicção tinha que nascer no coração desses discípulos. E é assim que a gente começa essa nossa jornada até o Natal. Nós precisamos ter uma convicção plena nos nossos corações. Tudo, afinal, meus irmãos, está dentro do esperado. Tudo está andando conforme o planejado por Deus. Nada está fora do controle do Senhor. Essa deve ser a nossa convicção ao olhar as Escrituras e ao olhar o mundo ao nosso redor. Às vezes, e há sim, um contraste imenso entre a confiança que a gente tem em Deus, a certeza de que Deus age na história e aquilo que nossos olhos alcançam. Mas o que deve trazer para o nosso coração segurança? Deus está presente. Nós estamos chegando perto do Natal, uma celebração muito importante. O mundo aí fora parece uma arena de guerra. É um cenário mesmo de desolação. E tantas vezes nós somos tentados a caminhar nas nossas vidas, a seguir os nossos caminhos entristecidos, frustrados por tanta maldade. E como nós podemos ter o coração aquecido, encorajado, como Jesus fez com esses discípulos aqui? Olhando para Cristo, como? Como ele está revelado nas Escrituras. Olhando para Cristo exatamente como o texto da palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, prega. Porque, como eu disse recentemente, a Bíblia não é para nós uma coxa de retalhos, um conjunto de histórias que não tem conexão nenhuma entre si, que simplesmente servem para trazer uma moral. O que é a Escritura? É a pregação da história da humanidade, da perspectiva de Deus. É Deus pregando para a gente que Ele está no controle. É Deus pregando para a gente que o pecado invadiu o nosso mundo, mas isso não fez com que Ele nos abandonasse. Isso fez com que Ele já colocasse em prática imediatamente o seu maravilhoso plano da salvação. Nós somos, a partir da Escritura, chamados a fazer o quê? Trocar a nossa perspectiva pessoal, sensível, da nossa experiência, daquilo que os nossos olhos alcançam, da dor que os nossos corpos sentem, e abraçar qual perspectiva? A perspectiva de Deus. E da perspectiva de Deus, tudo está caminhando conforme o esperado. Por quê? Porque as promessas de Deus não falham, e elas têm o tempo certo para serem cumpridas. Essa foi a esperança daqueles discípulos. Antes de Cristo ser visto com os olhos, Cristo deveria ser ouvido por meio da pregação. E esse é o exercício que nós precisamos cultivar hoje, e esse é o nosso ponto de partida. Olhando para esses discípulos no caminho de Emaús, certamente nos perguntamos, mas Jesus Cristo não poderia ter simplificado? Por que ele foi tão longe? Moisés, os profetas, para explicar a seu respeito. Que pregação foi essa? Claro, a gente fica curioso. Que pregação foi essa que Cristo trouxe, que conseguiu demonstrar ele desde os escritos de Moisés? Qual será que foi
o texto que Jesus começou pregando de Moisés? Qual será a passagem que ele citou ali de cabeça? Afinal, ele é autor das Escrituras, ele conhece muito bem, certamente, de onde Cristo começou, e ele dá uma pista para a gente nesse texto de Lucas, capítulo 24, ele começou do começo, porque nenhum detalhe ao seu respeito passa despercebido. Entre todos os livros escritos por Moisés, a gente sabe que do Antigo Testamento, ele tem aqueles primeiros livros ali que são da sua autoria, e Jesus cita Moisés aqui nessa passagem. Nós não podemos esquecer que ele é autor de um livro fundamental na história da salvação. O livro dos começos, o livro do princípio. Qual é o livro? O livro de Gênesis. E esse é o foco que a gente vai ter hoje. Nós estamos desenvolvendo a temática do nosso mês, nome acima de todo nome, o retrato bíblico de Jesus. E nós vamos começar voltando os nossos olhos para onde nós imaginamos que Jesus começou a pregação naquela tarde de domingo, no caminho de Emaús, diante de discípulos frustrados, entristecidos, achando que a esperança tinha morrido na sexta-feira junto com a crucificação e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver hoje aqui as primeiras marcas de um quadro grandioso, um quadro extremamente detalhista, um quadro de um valor incalculável que é pintado pelo Senhor da história, que ele traz luz para as nossas vidas mesmo diante do desânimo, e ele traz um ardor bendito nos nossos corações, que faz com que a gente perceba que celebrar o cumprimento da promessa de Deus não é um momento que pode passar batido nas nossas existências, porque a gente se reúne aqui para dizer: Senhor, glória ao teu nome, seja o Senhor louvado em tudo. E se toda a Escritura ela fala de Cristo, onde é que ela fala primeiro a respeito dele? Onde Deus dá a primeira pista, a primeira luz, o primeiro traço desse retrato bíblico de Cristo que vai se organizar até formar a imagem perfeita? Nós vamos ler juntos agora Gênesis capítulo 3, versículo 15. Todos encontraram? Está projetado ali, se alguém tiver dificuldade, diz assim, a palavra do Senhor: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua semente e a semente dela, ou entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por estarmos juntos como seu povo. Nós celebramos a graça que é pertencer ao Senhor. Muito obrigado, porque todas as suas promessas estão de pé. Muito obrigado, porque o plano do Senhor para a história não falha. Muito obrigado, porque o Senhor enviou a Cristo. Que Ele, sendo pregado nessa noite, aqueça os nossos corações, gere fé verdadeira e nos dê mais confiança ainda no Senhor. Nos ajuda a compreender a Tua palavra, nos ilumina, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Para alguns, a ler um texto como esse, pode parecer forçação de barra, querer enxergar Jesus Cristo. Alguns, quando leem esse texto, no relato de Gênesis 3, que é um relato de tragédia, podem pensar que isso aqui não passa de um borrão, que não tem tanto assim um sentido com a história da salvação, com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só que aqui está o esboço mais claro de Gênesis sobre o grande conflito cósmico, ou seja, o conflito universal que diz respeito à história da salvação. Porque a história da salvação, nós precisamos admitir, é também uma grande história de batalha, de guerra, que começa onde? Em um contexto familiar. E essa história é sempre importante que a gente lembre. Deus é quem cria a humanidade. Deus coloca homem e mulher, Adão e Eva, onde? No jardim. E como esse jardim é um lugar bonito de se ver, um lugar confortável de se morar, aquele jardim consegue oferecer a provisão perfeita que homem e mulher precisam para a sua subsistência. Ali eles não têm falta de nada. Ali eles estão no pasto perfeito do Senhor, de quem eles não encontram nada que lhes falte. Só que Deus define para esse homem e mulher, colocado no seu lugar santo, no lugar da sua habitação, oferece um limite. Ele diz ali em toda a sua autoridade, a humanidade que ele criou: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente
morrerão. E qual o ponto dessa árvore? Será que é porque ela produzia um fruto venenoso, literalmente mortífero? Não. Essa árvore era uma árvore qualquer. Os frutos dessa árvore, a gente vai saber, inclusive nesse texto de Gênesis 3, não eram frutos feios, frutos repugnantes. Também o problema não era que esses frutos eram venenosos. O que faz dessa árvore tão importante na história da salvação? Para o mal, para a tragédia. Não era o fruto que ela produzia propriamente dito, mas é o que Deus tinha dito sobre essa árvore. O que faz essa árvore diferente é o que Deus disse sobre ela. E o que Deus disse sobre essa árvore deveria bastar. Deus, em sua grande generosidade, ele deu a Adão e Eva não uma parte, mas ele deu o exercício pleno, o gozo de tudo que havia naquele jardim. Os primeiros homens aqui, Adão e Eva, eles sentiram na pele aquilo que o Salmo 16 fala pra gente. Plenitude de alegria, delícias perpétuas na presença do Senhor. E quando Deus define esse limite sobre o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não está sendo ali maldoso, malicioso, como se ele quisesse plantar uma armadilha, uma pegadinha, uma cilada, plantar uma casca de banana para que a sua criação escorregasse, se voltasse contra ele. O que Deus está fazendo aqui? Está sendo direto com a sua humanidade. Humanidade, coroa da criação, o que a gente vai ouvir no Salmo 8 depois. A felicidade de vocês dura exatamente enquanto a confiança de vocês em mim durar. A vida próspera que vocês têm durará exatamente o tempo que durar a obediência de vocês a mim. Deus é direto pelo seguinte: Deus nunca coloca limites que servem para empobrecer a vida. Deus nunca coloca limites que fazem a vida da gente pior. Deus sempre estabelece limites para preservar a nossa vida. Para nos livrar, mais do que quem está fora de nós, nos livrar primeiro do nosso próprio coração. Basicamente, é como se Deus tivesse deixado claro para Adão e Eva: vocês não devem obedecer a mim sobre essa árvore, simplesmente porque eu expliquei para vocês de forma detalhada, profunda, todos os efeitos que essa árvore causaria, mas simplesmente porque eu, como Criador, o Pai de vocês, disse a respeito dela. Em resumo, confiem em mim e me obedeçam, porque esse é o melhor para vocês. Deus não precisava ter dito mais nenhuma palavra. Deus é o Criador, o sustentador, o Pai de toda a humanidade. Ele não precisava dar explicações. Qual era a postura dessa humanidade? Deus falou, é verdade, não vamos mudar 1 milímetro daquilo que ele disse, vamos confiar, porque até aqui ele mostrou que ele é confiável. Só que o ardil, a armadilha, a malícia que não estava em Deus e nunca poderia estar, estava em outro ser. Nesse cenário, que até então é um cenário de plena ordem, surge agora uma voz de desordem, uma voz de bagunça. Há um personagem introduzido aqui agora, que vem com a intenção, olhando para o mundo perfeito de Deus, o mundo abençoado por Deus, esse mundo em que cada coisa estava no lugar adequado, que servia para glorificar ao Senhor, como um mundo-templo em que tudo redundava em louvor para Deus. Aparece essa voz de desordem, e o que essa voz de desordem quer fazer? Arrastar o mundo de volta para o vazio, arrastar o mundo de volta para o caos. Como? Falando, rebelem-se contra o Senhor. A ordem que foi instaurada pela obra criativa de Deus, esse personagem que aparece, esse ser ardiloso, chega para tentar fazer com que a humanidade se afaste disso. Paulo identifica essa figura, tempo depois, como Satanás, o enganador, o inimigo de Deus e do seu povo, um membro do exército celestial que perdeu a sua posição se rebelando contra Deus. Quando aconteceu a queda dele, a gente não tem textos muito precisos sobre isso, mas certamente entre o capítulo 1, versículo 31 de Gênesis e esse capítulo 3. Por quê? Porque no capítulo 1, 31 de Gênesis, Deus diz que tudo que ele criou é muito bom. Então, certamente, ele olha para todo o universo criado, para a ordem que ele estabeleceu e não tem nada fora do lugar. Mas aqui está Satanás, na forma de serpente, literalmente uma cobra.
E ele está aqui depois de expulso dos céus e se infiltra nessa humanidade criada para a glória de Deus. E ele levanta uma voz. Deus já tinha erguido a sua voz de autoridade, dizendo qual era a sua vontade, qual era o propósito, derramando a sua bênção sobre toda a criação, mas agora essa voz ardilosa, sibilante, destrutiva, se levanta e dirige-se em primeiro lugar à mulher. E é uma insinuação venenosa mesmo. A insinuação da serpente é o seguinte: Deus colocou vocês em um jardim tão bonito, repleto de árvores belas, de frutos tão atrativos, deliciosos, e ele disse que vocês não podem comer de nenhuma dessas árvores. É um absurdo. É um absurdo o que Deus está fazendo com vocês. A mulher até tenta resistir ao ardil naquele momento, mas ela revela um problema antigo da humanidade. Um problema que a gente viu no caminho de Emaús agora há pouco. Nós somos tentados a nos guiar muito mais por aquilo que nós vemos do que por aquilo que nós ouvimos. A serpente diz, Deus falou o quê? Vocês vão morrer quando comerem. E a serpente diz, certamente vocês não vão morrer. Não é nada sutil. A palavra de Deus foi subvertida. E aí Gênesis capítulo 3, versículo 6, registra pra gente como é verdade que aquilo que os olhos alcançavam falou muito mais alto na vida de Adão e Eva do que aquilo que Deus tinha dito. Olha o relato da queda. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, vendo que era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e também deu ao seu marido e ele comeu. Tragédia consumada. Por quê? Simplesmente pelo comer de um fruto? Não. Nós já vimos, a árvore não tinha nada de diferente a não ser o que Deus tinha dito sobre ela. A postura dos humanos aqui, de homem e mulher, é muito maior do que simplesmente comer um fruto. Tem uma declaração aí silenciosa. Tem algo nas entrelinhas que está sendo dito de forma gritada. Ao comer do fruto que Deus disse para não comerem, homem e mulher estão declarando para Deus: Deus, não queremos mais viver sob a sua autoridade. Deus, o Senhor não é mais suficiente para nós. Deus, nós sabemos o que é melhor para as nossas vidas. Deus, nós não queremos mais confiar em Ti. Esse é o resultado do comer de um fruto. E o resultado? Agora, junto com Adão e Eva, o universo que tinha recebido a bênção do Senhor estava debaixo do cuidado provedor, sustentador de Deus. Agora esse universo todo é levado à ruína. Cai do seu estado de pureza e passa a estar como aquilo que Paulo fala tempos depois, destituído da glória de Deus. Em que sentido essa destituição da glória de Deus? Não há glória mais da comunhão do relacionamento com Deus. Não há glória mais da humanidade, a gente olhar para homem e mulher e conseguir enxergar imediatamente o Deus que criou. Não há glória mais da vida verdadeira. Homem e mulher agora passam a viver aquém, abaixo da vida que Deus tinha planejado, de tudo aquilo que Deus traçou para que homem e mulher fizessem. A vida que homem e mulher passam a viver agora longe do Senhor é, na verdade, uma vida morta, uma morte viva. A humanidade começa agora continua respirando. Nós vemos a humanidade casando, comprando, vendendo, celebrando festas do prazer, mas na verdade isso não é vida de verdade. Estão completamente desconectados da fonte de vida plena. E o pecado, essa rebelião, foi um ato pontual que ficou lá no passado, quando aquilo aconteceu? Não. O pecado agora passa a ser apresentado para a gente, não mais como uma atitude ou uma omissão, não mais um fazer, pensar ou deixar de fazer. O pecado é agora tratado para a gente como uma força que escraviza, subjuga, domina, humilha o homem, amarra, acorrenta o ser humano, fazendo com que agora ele não consiga mais sozinho trilhar no caminho seguro de volta para Deus. Só que, surpreendentemente, a graça do Senhor é uma constante. A graça do Senhor não se revela somente no Novo Testamento. Quando nós ouvimos a palavra de Deus por meio de Paulo dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça, não é uma providência simplesmente futura. A graça do Senhor está encharcando cada página da Escritura.
E aqui a gente vemos a demonstração. O que é que nós temos? O cenário de tragédia. E é nesse cenário de tragédia que a graça do Senhor, a boa notícia que nós vamos chamar depois de evangelho, se revela pela primeira vez. A revelação da graça do Senhor brota no solo do juízo de Deus. Porque o que Deus vai falar depois que o pecado acontece, depois que homem e mulher tentam se esconder, depois que eles não conseguem sozinhos resolver o problema que eles tinham, Deus agora em sua santidade e justiça, porque sim, Ele ama o mundo que Ele criou. Sim, Ele fez tudo o que o homem precisava para ter as suas necessidades supridas. Mas Deus não relativiza os seus preceitos. Deus não é complacente com injustiça. Deus não se mistura com maldade. O nosso Deus é perfeitamente justo, bom, santo. Então Ele pronuncia 3 palavras de juízo. Cada palavra para um personagem envolvido no evento da queda. Para Adão, essa palavra de juízo diz respeito à tarefa que ele tinha: cultivar o jardim, trabalhar, fazer daquele mundo um mundo que glorificasse a Deus. A mulher tem um juízo anunciado que diz respeito ao quê? Agora, todo o processo da gravidez e o relacionamento com o homem. Mas há um juízo para essa figura ardilosa que entra no jardim, tentando perverter as coisas e causa uma desordem, sim, momentânea. Para a serpente, o que Deus declara? Ele traz uma sentença de derrota. Ele traz uma sentença ali que, ao mesmo tempo em que para a serpente significa tragédia, para nós que somos humanidade, significa a primeira semente da esperança gloriosa do Evangelho. É Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua semente e a semente dela, mas olhe, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, ou esmagará a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus anuncia agora, no anúncio desse juízo, um grande conflito. Um conflito entre 2 sementes, 2 descendentes. O descendente da mulher e a descendência da serpente. Incluindo que, ao final, a antagonista principal não será a descendência de uma serpente ou a semente da serpente. A antagonista final que será derrotada é a própria serpente. No ponto culminante aí desse conflito, o Senhor declara tanto uma derrota quanto uma vitória. O que a serpente faria com o descendente da mulher ou a semente da serpente? Esmagaria o seu calcanhar, feriria o seu calcanhar, e a palavra esmagaria para os dois ali, viu? Tanto para o calcanhar quanto para a cabeça. Então haveria uma ferida a esse descendente da mulher. De certo modo, não seria mortal essa ferida, mas faria com que ele sofresse. Só que a maior declaração, e a que traz esperança, é aquilo que é dito a respeito da serpente. A semente da mulher esmagaria a sua cabeça. Um golpe mortal, definitivo, que resolveria o problema semeado de uma vez por todas. Esse não é para a gente o retrato ainda completo, mas é o primeiro vislumbre do evangelho revelado nas Escrituras. Nós chamamos isso aqui de proto-evangelho, ou o primeiro evangelho, ou a semente do evangelho. Nós estamos aqui diante do início de tudo. A gente vê a serpente, que posição ela tem até aqui? É aquela figura que vem para semear a maldade no meio da boa criação de Deus, desviar a humanidade do seu Criador e sela a ruína da criação de Deus. Porque não somente homem e mulher, mas a gente vê Paulo falando tempos depois que toda a criação geme, como em dores de parto, aguardando a redenção. Só que segundo a palavra aqui revelada a Moisés, a serpente, a maldade, tudo que diz respeito a ela, tudo que ela semeou e influenciou ao longo da história, tudo isso seria derrotado. A sua astúcia, a sua malícia, o seu poder de ferir seria cessado de uma vez por todas. E quem é a semente da serpente? E quem é a semente da mulher? Que conflito é esse? A Bíblia vai se revelando de forma progressiva, passo a passo, até que a gente encontre a imagem perfeita. E a Bíblia vai aí trabalhando as dimensões desse embate, que se desenrola ao longo de toda a Escritura. Em primeiro lugar, a semente da serpente não diz respeito a uma linhagem, uma descendência biológica, mas diz respeito a uma descendência espiritual.
A descendência dessa serpente aqui, que aparece em Gênesis 3,15, retrata todos aqueles que fazem a vontade de Satanás. Todos aqueles ao longo da história que vivem em impiedade contra Deus. Aqueles que se levantam contra o Senhor, contra os seus planos na história, aqueles que se colocam contra inimigos do povo de Deus. São aqueles que são levados em seus caminhos a uma rejeição plena ao Senhor. A gente viu isso. Quantas gerações perversas se levantam após aqui Gênesis? Imediatamente tem a geração de Caim, que mata o seu irmão por nada, por besteira. Logo depois nós vemos gerações que são influenciadas no mal, distantes do Senhor, têm o coração não simplesmente influenciados de modo pontual pelo maligno, mas são gerações que têm um coração governado pelo maligno. Tem um coração dominado pelo maligno. Não é à toa que em seu ministério terreno, lá em João 8,44, Jesus fala com os judeus que queriam destruí-lo. E ele fala, identificando que eles são descendência dessa serpente. Ele fala assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, porque vocês querem satisfazer os desejos dele. A semente da serpente são todos aqueles que cedem aos desejos de Satanás. Esse é o ponto. Mas e a semente da mulher? Temos uma primeira face, uma primeira dimensão. Isso vai ser desenvolvido até alcançar a imagem perfeita, lembrem. Mas nesse primeiro momento, a semente da mulher representa também aqueles que pertencem a Deus. Aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que vivem para glorificá-lo, aqueles que permanecem na sua palavra, aqueles que, apesar das suas imperfeições, perseveram no Senhor. E esse conflito inicial entre semente da serpente e a semente da mulher, a semente da linhagem de Deus. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica, nós vemos esse conflito, essa inimizade acontecendo diversas vezes. Caim contra Abel, o Egito contra Israel, Golias contra Davi, o povo de Israel, a Babilônia contra Jerusalém, Nabucodonosor contra Daniel. Em cada geração, essa inimizade, esse conflito que foi anunciado em Gênesis 3,15, ele ressurge, mostrando, meus irmãos, que por trás de todo embate entre o povo de Deus e seus opositores, quem está por trás, existe um drama muito maior sendo traçado. É a oposição contínua entre a semente da serpente e a semente da mulher. Mas, meus irmãos, embora ao longo da história nós vemos isso na Escritura, homens fiéis, homens que se levantam para tarefas gloriosas, homens que entregam seus destinos ao Senhor, homens que decidem crer, mas nenhum desses homens foi capaz ao longo da história de dar esse golpe final. Nenhum desses homens ao longo da história foi capaz de encerrar com esse drama. Todas as figuras do passado, todos os homens e mulheres que caminharam com Deus, eles fazem parte, por mais fiéis que fossem, eles fazem parte de um retrato ainda imperfeito. É de fato um borrão, porque eles são incapazes, insuficientes de selar a vitória na guerra. Eles sempre foram incapazes de resolver o dilema de uma vez por todas. Só que, meus irmãos, quando está aí Gênesis 3,15, Deus não está falando simplesmente de um drama que ficaria como se fosse uma luta maniqueísta entre o mal e o bem, que não acaba nunca. Quando fala de semente da serpente e semente da mulher, ao mesmo tempo, Deus está falando sobre um processo glorioso que vai se desenvolver até chegar ao ponto alto, o ápice. Esse retrato perfeito de quem é essa semente da mulher vai ser revelado, e ele se revela. Lá em Gálatas 4, versículo 4, Paulo diz que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Olha o que Paulo fala como característica de Cristo. Ele quer dizer para a gente que quem é Cristo? A semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Ele é esse descendente esperado, que foi encenado por muitos de forma imperfeita ao longo da história, mas agora nós estamos diante do retrato, da imagem perfeita. E qual o nome desse descendente? É aquele que tem o nome acima de todo nome. E qual o nome dele? Jesus Cristo. Paulo, ele declara que essa promessa nutrida ao longo da história, ele fala isso aos Gálatas, nunca foi sobre vários descendentes. Assim como Deus falou lá para Abraão, no capítulo 12 de Gênesis,
em ti, em sua descendência serão benditas todas as nações. Paulo diz, olha, não, nunca foi dito por Deus que era sobre vários descendentes, mas um descendente. E quem é esse descendente? Cristo. Agora, entramos na cena final. O primeiro retrato que a gente vê em Gênesis 3,15 fala sobre a inimizade, o conflito entre a semente da serpente e a semente da mulher. Só que agora nós veremos a última etapa dessa história, que é entre a própria serpente e o descendente. Ou seja, é em relação a Satanás e Jesus Cristo. E quando chega no momento dessa cena final, na plenitude dos tempos, o diabo usa sua influência. O diabo convoca aqueles que lhe pertencem, influencia de forma ardilosa, como foi no princípio, para intensificar o sofrimento do Messias. E aí sim, ele fere seu calcanhar. Cristo é açoitado. Cristo é machucado. Cristo é morto. Mas como golpe final, para a glória de Deus, não. Porque o golpe que Satanás infligiu, como está em Gênesis 3,15, não pode frustrar o plano do Senhor. O golpe que Satanás infligiu aqui não foi capaz de impedir o seu destino que estava selado. Porque no auge da batalha, o golpe fatal e o golpe final não é da serpente no descendente. É no descendente na serpente. É ele quem esmaga a sua cabeça. Por isso que João, lá na primeira carta dele, capítulo 3, versículo 8, ele resume a missão de Jesus. A missão do Filho de Deus, ele fala, o Filho de Deus se manifestou para isso, para destruir as obras do diabo. E Paulo registra que essa derrota estava próxima, aconteceria. Ele diz, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Nós estamos diante, então, de Jesus Cristo como uma semente providenciada por Deus. O descendente nutrido em toda a história para esmagar a cabeça de Satanás, destruí-lo, derrotá-lo e fazer com que a gente fosse liberto de toda escravidão do mal. Daquilo que foi semeado no Éden, que nós vemos a repercussão, uma maldade desenfreada, Deus colocaria um fim em tudo isso. E Ele coloca por meio de quem? Por meio do Filho prometido, por meio do descendente anunciado, que não foi uma inovação na história, mas logo quando veio a queda, Deus já mostrou a sua graça, dizendo que Ele viria. O autor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, ele diz que Cristo assumiu a carne e sangue como nós somos. Ele nasceu de mulher para assumir plenamente aquilo que nós somos enquanto seres humanos, para assim derrotar Satanás e derrotar a morte. Então o que vemos em Gênesis 3,15, que parece um retrato ainda borrado, a gente tem aqui a imagem perfeita do conflito bíblico. O conflito que foi nutrido ao longo de toda a história, entre duas sementes, um conflito real, histórico, espiritual, mas a vitória já estava traçada desde o início. Não havia possibilidade das coisas não acontecerem como Deus planejou. Não existia uma única possibilidade da serpente não ser esmagada. Por quê? Porque Deus prometeu que isso aconteceria. Abra aí Apocalipse capítulo 12, por favor. Deixa o dedo aí em cima do versículo 10. Vamos ler daqui a pouco. No capítulo 12 de Apocalipse, nós vemos o clímax, o ponto alto dessa história, desse conflito, dessa batalha entre as duas sementes, só que agora a gente vê esse conflito que antes a gente viu no versículo curto, numa declaração do juízo de Deus, bem particular, resumida. E em Apocalipse capítulo 12, João, ele enxerga um dragão. Ele diz que esse dragão é quem? A antiga serpente. Essa antiga serpente, que agora está na forma de um dragão, ela tenta tragar o descendente da mulher assim que ele nascesse. Mas ele consegue? Não. Ele tem seus planos frustrados. Ele falha. A mulher dá luz a um filho homem, que é levado à presença de Deus, ao trono do Pai, e recebe autoridade para governar todas as nações. Em seguida, aí mesmo em Apocalipse 12, estoura-se então uma grande guerra no céu. O dragão luta com seus anjos, tenta prevalecer pela força, mas mais uma vez ele é derrotado. Ele é derrotado e lançado à terra. Então João, ele escuta o anúncio final
e transmite para a gente o ponto alto dessa batalha no versículo 10. Olha o que diz: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Um golpe definitivo, mortal, perfeito, que já estava anunciado, porque a vitória não aguardava a cruz vir. A morte já havia sido tragada pela vitória desde quando Deus enxergou o homem caindo em seus pecados, porque Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele é bom. Só que agora surge a pergunta inevitável. Sim, esmagar a cabeça é uma linguagem simbólica, figurativa, mas assim, como é mesmo essa derrota? Onde esse golpe é dado? Como isso acontece? E a resposta que as Escrituras apresentam para a gente é como se fosse uma imagem espelhada, só que agora invertida daquilo que aconteceu no Éden. Por quê? Lá atrás, em Gênesis, no comecinho desse capítulo 3, onde Adão concede a vitória à serpente, onde Adão e Eva dão a oportunidade para que Satanás triunfe. O último Adão, Cristo, ele não dá oportunidade. Ele vence. Ele é vencedor sobre todo o mal. Onde por meio de Adão, o que é que reinou? A morte. Em Cristo a vida se manifesta. E se manifesta de forma perfeita. Aí a cena que nós enxergamos agora é uma cena paralela, só que de certo modo invertida. Ambos aqui, Adão, ali como aquele primeiro homem, e agora Jesus Cristo como o segundo Adão perfeito, a imagem perfeita do Senhor, estão diante de um cenário parecido. Ambos estão diante de um tronco de árvore. O primeiro Adão está diante do quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual a tentação que Adão tem? Um madeiro belo, frutos deliciosos, atraentes aos olhos, desejável ao paladar. E o que Adão faz? Esse primeiro Adão, ele cede. Ele confere vitória a Satanás. Só que agora o segundo Adão, Cristo, o descendente da mulher, ele está diante de um outro tronco de árvore. O madeiro do Calvário, um madeiro maldito, de fruto repulsivo. E qual a tentação que Jesus tem ali? Não beber do cálice do fruto desse madeiro, evitar a cruz, recuar diante do abandono, do sofrimento. Só que Jesus faz exatamente o inverso do primeiro Adão. Jesus, mesmo sem querer sofrer, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas a sua oração, a conclusão é aquilo que Adão não fez. Antes da minha vontade, seja feita a tua vontade. E sendo a vontade de Deus que ele fosse levantado, aquele madeiro maldito, de um fruto doloroso, nada desejável aos olhos, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E o resultado não poderia ser mais glorioso. Onde por meio de Adão, a morte escravizou todos os homens, Jesus Cristo dá vida. Vida não apenas para ele, porque ele morre, mas ressuscita, mas ele compartilha a vida com todos aqueles que nele creem, porque a vitória de Cristo é a vitória daqueles que creem em Cristo. Aí a gente pode, junto com ele, fazer a declaração: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão, o seu poder de ferir? A morte foi tragada pela vitória do Cordeiro imolado de Deus, que esmagou a cabeça da serpente, com um golpe definitivo, mortal, na cruz. Ele suportou a maldição por amor, para reverter a maldição que estava sobre nós. Ele nos deu a maior das bênçãos na região celestial, que é a salvação das nossas almas. E isso aconteceu porque Deus cumpre o que Ele promete. O Salvador que era prometido se tornou o Salvador consumado. E é por meio de Jesus mesmo que interpreta a sua missão a partir da ideia de uma semente. Não mais essa semente como descendência, mas pensando numa imagem de agricultura. Ele fala lá em João 12, versículo 24, o seguinte: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele permanece só. Mas quando o grão de trigo cai na terra e morre, ele produz muito fruto. Ele está dizendo, assim como uma semente cai ao solo e morre para gerar vida, ele se entregou voluntariamente para morrer na cruz, a fim de que a vida de Deus brotasse em nossos corações.
a fim de que a morte fosse derrotada. Isaías profetizou sobre ele, Isaías 53:2, essa semente da mulher brotaria em uma terra seca, só que é nesse solo de tragédia, nesse solo de desesperança, que a nossa esperança verdadeira se revela. Ele é o descendente prometido que vence morrendo, que destrói as obras do diabo como? Entregando a própria vida. E ele gera uma colheita que não é possível interromper, não é possível parar, que é o povo redimido. Esse povo que frutifica na sua graça. Esse povo que frutifica a partir do seu sangue derramado. E quem são esses? Esses que confiam nele, que o reconhecem como Senhor e Salvador, ainda que não o enxerguem com seus olhos naturais. O que começa na narrativa bíblica para a gente? Como a semente, a gente imagina algo pequeno que não faz jus a um plano tão grandioso na história, se consuma como o ponto mais sublime de tudo. E qual o resultado da obra de Cristo? O Wilton recitou hoje de manhã, Filipenses 2, o cântico que Paulo faz. Deus o exaltou à mais alta posição, deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E é esse nome que nós confessamos. Esse nome prometido que se revelou pelo anjo, porque até no nome dele ele carrega o significado da sua vinda. Ele se revelou para nos salvar dos nossos pecados. Esse descendente prometido desde o Éden, é nele que nós descansamos. Ele é a certeza de que o mundo aí fora pode trazer frustração, desânimo, mas nós já somos vitoriosos. E por que somos? Porque estamos em Cristo vitorioso. Ele é o Cristo vivo que caminha conosco, como ele caminhou com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Mesmo quando os nossos olhos não conseguem vê-lo, meus irmãos, ele está presente e a nossa fé pode tocá-lo. Assim como aconteceu com aqueles discípulos, Cristo continua hoje atravessando o caminho de homens e mulheres angustiados, cansados, confusos, esmagados pelos pesos desse mundo, pelas más notícias que vêm dia após dia. E o que é que ele faz? Ele faz a mesma coisa que ele fez com aqueles discípulos. Abre as Escrituras, ilumina a nossa mente, aquece o nosso coração e renova a nossa esperança. E mostra pra gente que ele é a semente que venceu o tentador, ele é o filho prometido que esmaga a cabeça da serpente e é o rei, exaltado à mais alta posição, o Senhor diante de quem todo joelho se dobrará. Mas agora eu queria que a gente voltasse para o caminho de Emaús. A gente vai finalizar, mas abra aí no capítulo 24, queria pedir que Nicole projetasse os versículos 30 e 31. Diz assim: quando ele estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Na narrativa do caminho de Emaús aqui, os discípulos só reconhecem a Cristo quando, assentado à mesa, ele toma o pão, parte, e aí ele é revelado. E conosco, meus irmãos, acontecerá exatamente da mesma forma. Só que hoje nós somos bem-aventurados porque, embora não enxerguemos com os olhos naturais, nós cremos e podemos ter o coração aquecido pela fé. Mas chegará um momento como esse, em que nós estaremos assentados à mesa do grande banquete da vitória, o grande banquete do triunfo, a festa das bodas do Cordeiro que esmagou a cabeça da serpente. E ali nós veremos o alvo da nossa fé. Nós veremos a Cristo como Ele é. Nós não precisaremos mais enxergar com os ouvidos, mas nossos olhos enxergarão as coisas como são. Só que melhor do que no caminho de Emaús. Porque depois de ter aparecido aos discípulos, partido o pão, Jesus desapareceu diante dele, mas na eternidade, no banquete em que a gente vai estar, Jesus nunca mais desaparecerá. Só que a gente não precisa esperar chegar lá. Já hoje, nesse momento, o primeiro domingo de dezembro, a gente pode abraçar a perspectiva de Deus nas Escrituras. E a partir da perspectiva de Deus, nós podemos ter plena convicção a que aqueles homens deveriam ter tido. Tudo está caminhando conforme esperado. Deus não perdeu o controle. As promessas de Deus não falham.
E movidos dessa confiança, que orientemos agora a nossa jornada. Não simplesmente no mês em que celebramos festa de Natal, mas reajustemos a nossa vida para a posição correta diante de um mundo que é nutrido pelo maligno. Como eu devo viver? Adorando a Cristo, confiando em Cristo, seguindo a Cristo e proclamando a Cristo, porque Ele é o sentido da história. Ele é o autor da nossa salvação, é o centro das Escrituras, é aquele que faz arder o nosso coração com confiança, ao saber que existem homens ímpios nos tronos passageiros, mas Ele é aquele que vive e reina para sempre. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar, encerrando o nosso tempo de culto.